Com as bênçãos de Deus, damos início à 99ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 141. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz fiz deprecação ao Senhor. Derramo na sua presença a minha oração e exponho diante dele mesmo a minha tribulação. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Agora, a Declaração da Criança e dos Adolescentes. Artigo 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nessa lei. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 98ª sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis por uma das comissões, contaram que eles levantaram. Está aprovada a ata da 98ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos demonstrativos da receita corrente líquida referente aos meses de maio de 2014 a abril de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-181/2015, que responde ao requerimento 105/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco. 1. Existe a possibilidade de instalação de abrigo de ponto de ônibus na Rua Paraná e na Rua Pará Jardim Progresso, para que os munícipes fiquem protegidos não só da chuva, como também do sol? Resposta, sim. 2. Se positivo, quando poderá ser realizada essa instalação? Resposta. Está sendo realizado estudos para instalações de abrigos de ponto de ônibus em vários pontos da cidade, incluindo os solicitados por Vossa Excelência. 3. Se negativo, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 132/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Silvio Joaquim de Andrade, ocorrido no dia 26 de maio de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 26 de maio de 2015. Renatinho Watanabe, vereador. Então, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Silvio Joaquim de Andrade. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 129/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a resposta por parte do Executivo Municipal acerca do requerimento número 14/2015, de autoria deste parlamentar, considerando que, pela resposta, já há um projeto de melhorias para o loteamento Recanto dos Pássaros, protocolado na ERPLAN, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes providências. Remeter o projeto a que se refere a resposta citada a essa casa, tal qual protocolada ou proposto ao ERPLAN. Sala de Sessões, 22 de maio de 2015, Augusto Canto de Campos, vereador. Requerimento 130/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a função fiscalizadora do Poder Executivo, considerando que a remessa dos documentos solicitados servirá de base para a análise legislativa, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes providências. 1. Enviar planilha atualizada dos horários e itinerários dos ônibus circulares no município de Alumínio. 2. Quantos ônibus ficam à disposição da municipalidade para cumprir estas linhas? Lista por placa. 3. De que modo é calculado o pagamento à empresa concessionária? Por exemplo, por viagem, por carro rodado, por passageiro, por linha ou mesmo pelo conjunto dessas modalidades.
se conjunto de modalidades especificar. 4. Encaminhar fatura fiscal e respectivo comprovante de pagamento dos 3 últimos meses. 5. Enviar a planilha que compôs o pagamento mensal referente ao dia 6 de abril de 2015. Sala de sessões, 22 de maio de 2015. Augusto Canto de Campos, vereador. Requerimento 131/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que desde o início dessa legislatura, em 2013, o programa Sessão de ônibus escolar destinado aos alunos de graduação, pós-graduação em ensino técnico em outras praças, foi cancelada pela Prefeitura Municipal de Alumínio, que alegou falta de receitas para cobrir os custos inerentes a esse serviço. Considerando que agora, em 2015, o orçamento municipal aumentou dos poucos mais de 40 milhões de 2013 para 65 milhões, um aumento de 62% no orçamento municipal, fruto, obviamente, das ações da administração pública e também do aumento da parcela de contribuição da população, como pode ser observado no aumento da taxa de lixo. Considerando ainda que, em reuniões com estudantes após o corte do serviço, o senhor prefeito Tiseu e a diretora de Educação e vice-prefeita Ângela se comprometeram com os estudantes que, diante da retomada do orçamento, o serviço voltaria a beneficiar os estudantes aluminenses, que aquele corte era necessário naquele momento e passageiro. Considerando que o orçamento de 2016 é um dos maiores da história de alumínio, e em uma analogia simples, conseguia-se manter o serviço com orçamentos menores, agora, com o maior orçamento da história, também é possível. Assim, juntada a retomada do orçamento e o compromisso firmado com os estudantes, na época do corte, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando as seguintes informações. 1. O prefeito e a vice pretendem cumprir com o compromisso de retomar o serviço de transporte de estudantes aluminenses para outras cidades, conforme dito em reunião com a Comissão de Estudantes em 2013. Uma vez que o orçamento se recupera, o que impede o município de retomar o serviço neste ano? Quando se pretende disponibilizar os ônibus dos estudantes novamente? Sala de sessões 22 de maio de 2015, Augusto Canto de Campos, vereador. Requerimento 133/2015. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a excelência do ensino apurado pela Escola Técnica Estadual, subordinada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, considerando que as ETECs atendem 212 mil estudantes nos ensinos técnico, médio e técnico integrado ao médio, com 135 cursos técnicos para os setores industrial, agropecuário e dos serviços, incluindo habilitações na modalidade semipresencial, educação de jovens e adultos e especialização técnica. Considerando que um grande número de aluminenses precisam buscar em Mairinque os cursos técnicos das referidas instituições de ensino, considerando que o Centro Educacional SESI terá sede própria em questão de alguns meses, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de trazer para o nosso município a ITEC, no prédio que hoje é utilizado pelo SESI e que será em breve desocupado? 2. Se 5 anos. 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 29 de maio de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Essa é uma questão que a gente deixa aí ao senhor prefeito, né, uma sugestão nesse sentido, porque é um anseio muito grande dos aluminenses pela instalação da ETEC aqui no nosso município. E hoje a gente sabe que o SESI vai ter sua sede própria e já está em construção, a construção já está bem avançada. Então, eu acredito que em questão de meses, esse prédio que hoje o Centro Educacional SESI ocupa, ficará vazio. Então, a gente pede aí ao senhor prefeito que faça, né, um esforço, que corra atrás, para que traga para Alumínio a ETEC no nosso município. É um anseio da população e hoje eles têm que procurar em outros municípios, porque a gente sabe que nós temos aqui o Senai, mas os cursos que a ETEC traz são diversos. E muitos dos nossos munícipes têm ido buscar esses cursos em outras cidades. Então, eu peço aí ao senhor prefeito que analise com carinho essa questão e que traga aí para os nossos munícipes a ETEC aqui no município de Alumínio. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 133. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo.
Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Aprovo. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 133, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 134/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que há cerca de 2 anos, a Escola Técnica Estadual, em conjunto com o Centro Educacional de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovou a criação de uma classe descentralizada para funcionar dentro da Escola Estadual Honorina Rios de Carvalho Melo. Considerando que as classes descentralizadas ministraram cursos técnicos com duração de 1 ano e meio nos setores industrial, agropecuária e de serviços. Elas funcionam em prédios escolares com 1 ou mais cursos gratuitos em parceria com prefeituras ou empresas, sob a supervisão de uma escola técnica próxima. Considerando a excelência do ensino oferecido pelas ETECs, fato que traria diversas benesses aos munícipes de Alumínio. Considerando que até a presente data não temos notícias de implantação da referida classe, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Porque até a presente data a classe descentralizada da ETEC não está funcionando? 2. Quando começará a funcionar? 3. Favor enviar cópia do processo de implantação da classe descentralizada. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 29 de maio de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereadora. Essa questão aqui até quero acrescentar que seja oficiado também a direção da Escola Honorina. Por um equívoco aqui no requerimento não constou. Então, eu peço aí ao senhor prefeito que verifique essa questão, porque, segundo informações da escola ETEC, há aproximadamente 2 anos, já foi encaminhado um projeto. Desculpa, eu peguei. Esse projeto foi autorizado pela ETEC para se fazer uma classe descentralizada, que seria como o início de uma ETEC aqui no nosso município. E, na época, foi cedido à Escola Honorina, uma classe onde seria instalado o curso. Esse meu requerimento é no sentido de descobrir, né, que o senhor prefeito nos informe, até mesmo a diretora, o diretor da Escola Honorina, por que até agora, mesmo tendo sido aprovado, tudo isso, não foi instalado essa classe descentralizada da ETEC aqui no nosso município. Porque a gente sabe que, se já existe uma classe descentralizada no município funcionando, as tratativas para que a escola vá para o município são mais rápidas, porque já tem a aprovação, já tem uma série de requisitos. Então, eu peço ao senhor prefeito que nos responda em conjunto aí com a direção da Escola Honorina. São essas minhas considerações, peço a todos os nobres vereadores a aprovação do requerimento. São essas minhas considerações, obrigado. Continua a discussão, requerimento 134, é discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Rogério Amaral. Aprovo. Requerimento 134, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 135/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. Considerando que, em reunião com os membros do Conselho Comunitário de Segurança, recebemos pedidos de moradores do bairro Progresso para que seja instalada iluminação pública no escadão ao lado da sede do Centro Comunitário do bairro. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de implantar iluminação pública no local? 2. Se sim, quando? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 29 de maio de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 136/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que, em reunião junto aos membros do Conselho Municipal de Segurança, essa vereadora foi inquirida sobre a possibilidade de elaboração de requerimento direcionado ao senhor prefeito municipal para que fosse verificado se há possibilidade de instalação de câmeras de segurança em nosso município.
Considerando que a instalação das ditas câmaras iria contribuir em grande escala com o combate contra a crescente onda de crimes que assola o nosso município, inibindo a prática criminosa. Considerando que tal medida também facilitaria a constatação de autores de crimes, garantindo maior chance de punição aos meliantes, é que requer a mesa ouvida ao plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível a colocação de câmeras de segurança em locais estratégicos de nosso município? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador no 29 de maio de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 33/2015. Solicita ceder o prédio onde hoje está instalado o Centro Educacional SESI e a Escola Técnica Estadual ETEC. Sala Sessões, vereador no 29 de março de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Passaremos agora ao tema livre. Temos inscrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte o vereador Augusto Canto. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, nobres pares, nossa boa noite. É uma fala simples, até porque no momento de discussão do requerimento de minha autoria, eu estava correndo aí com a lista de presença e acabei não podendo discutir. Mas, na realidade, é apenas para ressaltar a importância do requerimento que segue hoje ao Executivo Municipal acerca do transporte de alunos para outras praças. O serviço que era oferecido até 2013 pela municipalidade atendia aos jovens que estudavam graduação, pós-graduação e também cursos técnicos que não são oferecidos no município de Alumínio, em outras cidades, e era custeado aí pela gestão pública municipal. O serviço foi cortado com a explicação de queda orçamentária, né, de redução orçamentária. Mas nós temos assistido à retomada do crescimento do orçamento municipal, é claro que por medidas administrativas e também, como eu explicitei no requerimento, por colaboração da população, né, que teve aí um incremento na taxa de lixo, como por exemplo, tudo isso fez com que o bolo orçamentário crescesse. Nada mais justo, então, diante do compromisso firmado pelo senhor prefeito na época do corte desse serviço, que mediante uma retomada do crescimento orçamentário, haveria uma nova tratativa e a volta desse serviço para o atendimento aos munícipes, então é hora da gente retomar essa conversa, não é verdade? Já que o orçamento está aí, mostrando sinais de boa recuperação, já aí, salvo engano, uma comparação básica, 60% maior do que os 40% que era estimado na época do corte. Então, acho que é um momento ideal para retomar essa conversa, porque nós temos a boa vontade, a princípio, do senhor prefeito, que se comprometeu lá atrás em resolver o problema quando o orçamento retomasse. Nós temos o orçamento agora, enfim, recuperado. Então, não há o que impeça, na verdade. Se tem a necessidade, se tem, a princípio, a boa vontade já afirmada lá atrás, e nós temos a condição básica, que foi a retomada do orçamento, então agora nós temos que retomar, de fato, essa conversa e voltar a esse benefício tão importante que tanto colabora para o crescimento da cidade, para o crescimento intelectual dos jovens da cidade e também para os não tão jovens, né, mas que têm a vontade de estudar, que têm a necessidade de estudar. Era um serviço que era um grande diferencial em toda a nossa região e que eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente assim que voltar. Então, desde já, manifesto aqui a nossa luta, o nosso apoio pela volta desse serviço, uma vez que, como já explicitei exaustivamente, o orçamento já retomou aí o seu crescimento e certamente conto com a boa vontade do senhor prefeito em receber novamente a comissão de estudantes e, evidentemente, pelo que a gente já conversou com os colegas vereadores, todos são favoráveis, né? A grande maioria são favoráveis à volta desse serviço oferecido pelo município. São essas as considerações para essa noite, desejando a todos uma boa noite. Pois é, vereador. Como não há mais nenhum colega inscrito no tema livre, eu solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloque em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Passamos então à ordem do dia. Temos primeira discussão do projeto de lei 8 de 2015, que dispõe sobre alteração do artigo 11 da Lei Municipal 1757 de 2014,
que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2015 e da outras providências. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura e seus pareceres. Alumínio, 30 de abril de 2015. Mensagem número 8/2015. Senhor presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação dessa edilidade o incluso projeto de lei número 9/2015, que trata de alteração no artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, Lei 1758, motivado pelas seguintes inclusões. Tal modificação se dá devido à Prefeitura Municipal ter tido notificado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde diz que observamos que a LDO do exercício em exame apresenta ação genérica a ser adotada pelo Executivo local em caso do não atingimento das metas fiscais, o que entendemos descumpre a previsão do artigo 4º, inciso 1, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão o nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 8/2015, dispõe sobre a alteração do artigo 11 da Lei Municipal número 1757/14, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e da outras providências. O prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga os seguintes dispositivos da Lei Municipal 1757, de 22 de outubro de 2014. Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme segue. Artigo 1º. O artigo 11 do capítulo 4 da limitação orçamentária e financeira da Lei número 1757/2014, que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e da outras providências, passa a figurar com a seguinte redação. Capítulo 4 da limitação orçamentária e financeira. Artigo 11. Em sendo necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes Executivo e Legislativo até o 22º dia após o encerramento do bimestre, observado o disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 1º. O montante da limitação a ser promovida pelo Poder Executivo será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais, classificadas como despesas identificadas na Lei Orçamentária de 2015, excluída as, inciso 1, atividades do Poder Legislativo constante do projeto de Lei Orçamentária de 2015, e 2, custeadas com recursos de dotações e convênios. Parágrafo 2º. No caso de estimativa atualizada da receita líquida de transferências constitucionais e legais, demonstrada no relatório de que trata o parágrafo 4º, ser inferior àquela estimada no projeto de lei orçamentária de 2015, a exclusão das despesas de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º será reduzida na proporção da frustração da receita estimada no referido projeto. Parágrafo 3º. Os poderes, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencie a limitação de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. O Poder Executivo divulgará na internet e encaminhará à Câmara Municipal, no prazo previsto no caput deste artigo, relatório que será apreciado pela Comissão de Finanças do Poder Legislativo, contendo, inciso 1, a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por unidade orçamentária. 2. A revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que trata o anexo 2, tabela 2 e o anexo de metas fiscais. 3. A justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária, bem como os efeitos dos créditos extraordinários abertos. E 4. Os cálculos relativos à frustração das receitas, que terão por base os demonstrativos atualizados de que trata o anexo 2, tabela 2, e demonstrativos equivalentes, no caso das demais receitas, justificando
os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista. Parágrafo 5º. Aplica-se somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e a movimentação financeira cuja necessidade seja identificada fora da avaliação bimestral, devendo o relatório a que se refere o parágrafo 4º deste artigo ser encaminhado à Câmara Municipal no prazo de 7 dias úteis, contados a partir da data em que entrar em vigor o respectivo ato. Parágrafo 6º. O restabelecimento dos limites do empenho e movimentação financeira poderá ser efetuado a qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o parágrafo 4º ser divulgado na internet e encaminhado à Câmara Municipal. Parágrafo 7º. O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira ou de restabelecimento desses limites, editado nas hipóteses previstas no caput e no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no parágrafo 5º, conterá as seguintes informações. Inciso 1. Metas quadrimestrais para o superávit primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, demonstrando que a programação atende à meta estabelecida no artigo 10. Parágrafo 8º. O relatório a que se refere o parágrafo 4º será elaborado e divulgado na internet também nos bimestres em que não houver limitação ou restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 9º. O Poder Executivo prestará as informações adicionais para apreciação do relatório de que trata o parágrafo 4º no prazo de 5 dias úteis do recebimento do requerimento formulado pela Comissão de Finanças do Poder Legislativo, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 10. Não se aplica a exigência do artigo 9º, parágrafo 1º da responsabilidade fiscal, de restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira proporcional às reduções anteriormente efetivadas, quando tiver sido aplicada a essas reduções o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 11. O Departamento Municipal de Finanças manterá atualizado no respectivo sítio da internet demonstrativo bimestral com os montantes aprovados e os valores da limitação de empenho e movimentação financeira por unidade orçamentária. Parágrafo 12. Os prazos para a publicação dos atos de restabelecimento de limites de empenho e movimentação financeira, quando for o caso, serão de até, inciso 1, 30 dias após o encerramento de cada bimestre, quando decorrer da avaliação bimestral de que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou, inciso 2, 7 dias úteis após o encaminhamento do relatório previsto no parágrafo 5º, se não for resultante da referida avaliação bimestral. Parágrafo 13. A execução das despesas discricionárias do Poder Legislativo, recorrente da abertura de créditos suplementares e especiais e da reabertura de créditos especiais no exercício de 2015, fica condicionada aos limites de empenho e movimentação financeira estabelecidos nos termos deste artigo, exceto quando as referidas aberturas e a reabertura ocorrerem à conta de excesso de arrecadação de recursos próprios financeiros e não financeiros, apurado de acordo com o artigo 3º do artigo 43 da Lei nº 1420 de 1964. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de abril de 2015, José Aparecida Tizeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei número 8/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das fases do planejamento orçamentário do município. Está previsto na seção 4, artigo 126 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Como uma das fases do planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, é elaborada sempre antes da lei orçamentária, o orçamento, como é comumente chamado. A LDO é lei temporária, ou seja, tem a vigência determinada por um determinado período, que é de 1 ano. A alteração pretendida modifica aspectos da limitação orçamentária e financeira, e segundo manifestação do senhor Prefeito Municipal, contida na mensagem, é para atendimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Entendo que nada obsta a apreciação do projeto de lei em tela pelos senhores vereadores,
pois entendo que o mesmo encontra-se perfeito em seus aspectos formal e legal. Para a sua aprovação são necessários os votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, consoante a disposição do artigo 274, inciso 2, a linha C do Regimento Interno. Deverá ainda ser submetido a 2 fases de discussão e deliberação, conforme o artigo 144, inciso 3, também do Regimento Interno. Para sua deliberação ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 42, parágrafo 1º. Salvo o melhor juízo ao parecer, no 27 de maio de 2015, José Augusto Pino do Amaral, diretor jurídico. Parecer número 21 da Comissão de Justiça em redação ao projeto de lei número 8/2015. Em análise ao projeto apresentado quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões 4 de maio de 2015, Eduardo Delegacia, presidente, Augusto Canto, membro, Beto, membro. Parecer número 22/2015 da Comissão de Orçamento e Finanças, ao projeto de lei número 8/2015. Em análise ao projeto apresentado, quanto ao aspecto financeiro que nos coube examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões 4 de maio de 2015, Raimundo Azevedo, presidente, Augusto Canto, membro, doutora Ana Paula Neto Marchetti, membro. Coloco em discussão o projeto de lei 8/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. O senhor já deu, já. Projeto de lei 8/2015 é aprovado por 9 votos. Em primeira discussão. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Segunda discussão do projeto de lei 8/2015, que dispõe sobre a alteração do artigo 11 da Lei Municipal 1757/2014, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentários para o exercício 2015 e de outras providências. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.